Olá, bom, no vídeo de hoje eu vou estar dando início na atividade extensionista sobre a matéria de geometria plana, né? Bom, a gente estudou, né, na matéria de geometria plana, né, vários conceitos sobre ângulo, sobre triângulo, vários assuntos envolvendo a geometria plana em si, né? Um dos assuntos assim que mais me destacou, né, foi a questão dos triângulos, né? Como encontrar os ângulos dos triângulos, né? E o tema da atividade é você relacionar isso, né, com o software GeoGebra, né? Então eu vou estar aqui eu vou estar calculando aqui o ângulo de um triângulo, né, a partir das informações obtidas dele, certo? E vou demonstrar também, né, como você pode estar encontrando esse ângulo aqui, no caso a gente vai achar esse ângulo aqui, certo? Tanto manualmente no cálculo e também no GeoGebra, né? Eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, né, o software GeoGebra, ok? Bom, então, né, a gente estudou, né, sobre o conceito dos triângulos, né? E o que ocorre é o seguinte, né? Quando a gente precisa achar o ângulo de um triângulo, né, a gente tem em mente, né, que a soma dos três ângulos internos, né? No caso, a gente tem aqui um ângulo de 90 graus, certo? A gente tem um ângulo aqui oposto ao de 90 graus, ok? E tem também esse de cima aqui, né? Esse ângulo aqui de cima, certo? Que eu ainda não tenho o valor dele, né? Bom, esse ângulo aqui, para a gente poder achar, eu posso chamar ele aqui de alfa, certo? Pode ser qualquer letra, pode ser x, alfa, né? A letra que a gente tiver em mente lá, tá? E a soma deles, né, do ângulo de 90 mais o de 30 mais o de alfa, né, ela resulta, né, numa igualdade, né, igual a 180 graus. Então a gente consegue isolar ele e achar, né, o valor do ângulo. Então, por exemplo, assim, né, a gente pode considerar aqui alfa, certo? Mais 90 graus, né, mais 30 graus. A soma dos três ângulos vai me resultar em 180 graus, ok? Vai me resultar em um ângulo reto, certo? Ok? Em um ângulo totalmente aberto, assim, tá? Bom, para a gente poder calcular aqui, né, basta a gente isolar o nosso alfa. Então aqui nós podemos aqui colocar alfa igual a 180, certo? E a gente vai ter que, como aqui está somando, né, a gente precisa passar para o outro lado, né, a gente tem aquela regra, né, a gente vai subtrair dos dois lados, é uma equação isso aqui, certo? Então, menos 90, certo? Menos 30. Menos 90, menos 30. Lembrando que a gente está trabalhando com ângulos, então a gente tem que colocar, né, o símbolo de graus aqui, certo? Com isso, né, agora eu estou permitido a fazer o quê? A cortar, né, esses dois aqui. Sobrando agora o menos 90, menos 30, ok? Fazendo essa operação aqui, né, vamos fazer passo a passo aqui. 190 menos 30 me resulta em quê? 90 graus. Menos 30. Isso aqui, né, o alfa, então, será igual a 60 graus. Ok? Então, a gente achou o ângulo, né, do alfa aqui, no caso, ele equivale a 60 graus. Então, nosso alfa ele é 60 graus, certo? Esse ângulo aqui, ok? Bom, essa aqui é uma das formas de a gente achar o ângulo de um triângulo, tá? Beleza? Bom, a gente também pode trabalhar com esse tipo de triângulo, né? Utilizando os ângulos externos dele, certo? A gente fez a soma deles, ok? Para a gente poder achar o ângulo aqui alfa, né? No caso, a gente sabe que o ângulo alfa é igual a 60 graus. Mas, né, se por acaso eu tivesse aqui um exemplo, né? Se eu tivesse uma reta aqui, por exemplo, bem aqui, ó, certo? Uma reta aqui estendendo, não importa a distância dela, certo? De qualquer forma, aqui ela vai fazer o que? Ela vai traçar um ângulo bem aqui, certo? Ok? Veja que esse ângulo aí, ele é a soma dos dois, né? Aqui de fora ele é igual a 180 graus, né? E como é que a gente faz para achar esse ângulo aqui de fora, né? Eu tenho aqui o 30 graus, uma parte dele, né? E a gente precisa achar o restante, né? Que completa os 180 graus, né? A gente pode chamar esse ângulo aqui de x, né? Se a gente preferir, tá? Vamos colocar aqui x, então, né?
ok? E, né, o que acontece? A gente sabe o que? Como esse ângulo aqui, ele está meio que completando um ângulo interno de 30 graus, né? Então é correto a gente dizer o seguinte, que 30 graus mais 20 graus vai ser igual a 180 graus, porque é o ângulo que é formado através dele. Então, né, 30 graus mais x, que é o ângulo que eu não sei o valor dele, exato, é igual a 180. Fazendo o mesmo passo a passo do alfa, a gente isola o x. Então, x vai ser igual a 180, né? Mesma lógica, né? Eu vou subtrair, como ele é positivo, vou subtrair 30 graus aqui, menos 30 graus aqui. Aqui tem um mais, né? Isso me permite cortar, né? Posso cortar aqui, certo? Anular eles. E me sobraria 30 graus, certo? 180 graus menos 30 me resulta em 150 graus. Então, o valor de x é 150 graus, ok? Bom, a gente viu aqui, né, que tem várias formas de calcular, né, os ângulos do triângulo, né? Essa lógica que eu fiz eu consigo aplicar tanto aqui em cima também, tá? É possível, certo? Porque, olha só, se eu tivesse aqui uma reta aqui, né, traçasse um ângulo, ele também forma 180 graus aqui. Então, a mesma lógica que eu fiz aqui embaixo, eu consigo aplicar aqui em cima, certo? Aqui também, né? Aqui, como é um ângulo de 90 graus, também seria 90 graus, né? De qualquer lado. Tanto aqui, lado oposto, embaixo, né? Qualquer lugar, certo? Mas agora eu vou demonstrar, né? Vou apresentar agora a vocês o software GeoGebra. Para gente poder fazer encontrar o valor do ângulo, né? No software, sem a utilização do cálculo, né? Só com o desenho do triângulo é possível fazer isso. Vou demonstrar a vocês aqui agora. Bom, dando continuidade ao nosso estudo na atividade extensionista, né? Eu falei que ia desenhar um triângulo retângulo, né? Que eu demonstrei no vídeo, né? Agora há pouco, né? Eu vou agora desenhar ele aqui no GeoGebra, né? Bom, o GeoGebra é um software para desenho de geometria, né? Para aplicação de função também, né? Desenho do gráfico. Você pode ter acesso a ele gratuito, né? Você pode estar indo no seu navegador, né? Pode estar digitando aqui GeoGebra, certo? Clicando em Enter. Primeiro link, né, já pode estar acessando, né? O que acontece, né? Ele tem um software, né, para fazer download, né, do programa, né? Porém, ele também tem aqui a versão web, né? Caso você clique aqui em iniciar calculadora, você vai estar abrindo aqui o software GeoGebra, né? Note o seguinte, né, que ele abriu a função gráfico, né, a parte de gráfico, né? Ou seja, nessa parte aqui, né, se eu digitar, por exemplo, aqui uma função de primeiro grau, né? Ele vai dar lá a função lá, o desenho gráfico dela, né? Caso ela seja crescente ou não, ela vai dar o desenho desse gráfico. Porém, o nosso intuito aqui, né? Eu já fiz a atividade extensionista sobre esse assunto, né? Agora, o nosso intuito é sobre a geometria, né? Então, a gente clica aqui, né? Nessa parte aqui, estamos em geometria, a gente vai ter acesso aqui ao GeoGebra, né? Bom, para desenhar um triângulo aqui, né? A gente pode começar a fazer o seguinte, né? A gente pode vir aqui no segmento, né? Traçar um segmento aqui, qualquer, de preferência que fique o mais reto possível, né? Traçando ele, a gente vai vir aqui em mais, né? Vamos clicar agora em reta perpendicular. Clique em cima da reta, né? E a gente vai clicar bem aqui no ponto A. Feito isso, a gente vai ter meio que uma reta aqui, né? Perpendicular, né, a essa reta aqui. Agora, se a gente ver aqui em polígonos, né? Cadê a opção? Aqui, polígonos, né? A gente traçar um polígono bem aqui, ó. Nessa parte aqui da reta. E meio que alinhar um triângulo aqui e fechar no ponto A. A gente vai ter aqui o nosso polígono, né? Bom, a gente consegue mover, né? Esse triângulo, certo? Vocês podem ver aqui, né? A gente consegue mover para qualquer direção, né? Agora, né? Note que ele tem um triângulo retângulo formado, mas não está mostrando os ângulos, né? Não tem o valor do ângulo, né? Para isso, a gente pode clicar aqui, quer ver? Aqui na parte de... Vamos ver se eu acho aqui, cadê? Medições, né? Em ângulo. Clicou aqui, ó. Caso eu queira achar, por exemplo, esse ângulo aqui, do B, a gente clica aqui em C e clica em B, né? Ele vai fechar o ângulo. Aí eu vim aqui em A, certo? Ele vai me dar o ângulo lá, o valor do ângulo no ponto B, certo? No vértice B. Clicando aqui em mover, né, a gente consegue mover esse número aqui do ângulo aqui, certo? Para ficar mais fácil a visibilidade dele. O mesmo eu posso fazer aqui no vértice A e no vértice B, C, na verdade. Então aqui, ó, clico em ângulo, né?
Clique agora em B, eu vou achar o ângulo A. Vou achar esse ângulo de 90 graus aqui. Clico no B, clico no A e clico no C. Note que ele já traçou para mim aqui, já informou que o ângulo aqui é 90 graus, certo? Já me deixou aqui ciente disso, né? Agora esse ângulo aqui, né? Agora a gente vem aqui novamente em ângulo, né? Como eu quero achar esse ângulo aqui, é um ângulo que está entre A e C, entre A e B, desculpa. Então clico aqui em A, clico no C e vou pro B. Pronto, ele me deu aqui o ângulo, né, no vértice C, né? Porém, vocês lembram que no vídeo lá, né, meu triângulo estava com um valor, né, diferente do ângulo, estava 30 graus e 60, né? Por que disso? Porque a medida aqui, né, esse cateto aqui com esse aqui, tá diferente, né? A hipotenusa. Então, no caso aqui, clique em mover, né? Eu clico aqui, ó, e vou descendo. Na verdade, subindo, né? Porque ele é 60 graus, né? Então, aqui em 60. Deixar ele bem exato aqui, vamos ver se eu consigo. Tá difícil aqui, hein? Peraí. Aí, 60 graus, consegui deixar. Bom, consegui deixar aqui em 60 graus, né? Agora a gente tem praticamente o mesmo triângulo lá, né? Note que eu posso mover aqui, ó. Essa parte que não altera o ângulo. Por quê? Porque o que vai definir o valor do ângulo B com o valor C é a altura, né, de A em B. Por exemplo, de A em C, na verdade, né? Por exemplo, aqui eu posso aumentar o triângulo aqui, ó. O ângulo dele não vai mudar. Porém, se eu fizer o seguinte aqui, quer ver? Deixa eu baixar esse triângulo aqui. Note que os ângulos estão os mesmos, né? Se eu aumentar aqui o valor do C nesse cateto aqui, o que acontece? Ele vai mudar o valor do ângulo, certo? Então, o que define os dois ângulos aqui é essa altura aqui, certo? Essa altura dessa reta aqui, tá certo? Bom, então a atividade é essa aqui, né? Basicamente, tem várias formas de você desenhar, né? A gente também consegue achar, quer ver, esse ângulo aqui de fora, não tem como achar. Bom, o que acontece também, né? A gente conseguiu achar esse ângulo aqui, né? Pelo próprio software GeoGebra, né? Porém, acontece o seguinte, né? A gente também consegue achar, né, ângulos externos aqui. Né? A gente achou os ângulos internos, né, pelo software, né? Porém, o que acontece é o seguinte, né? Da mesma lógica lá da teoria do triângulo retângulo, né? O que acontece? Se eu pegar, por exemplo, aqui um segmento, né? E traçar ele aqui nessa parte aqui, alinhado aqui, certo? Como se fosse uma reta mesmo, né? Nessa parte aqui, tentar deixar a mais reta possível aqui. O que vai acontecer, né? Vai acontecer o seguinte, eu consigo achar o valor desse ângulo aqui, né? Certo? Clicando aqui no vértice B, né? Depois aqui no vértice C, né? Porque o ângulo está entre B, né? E D. Então, está o vértice C lá. Então, já achou para mim o ângulo aqui, né? É só clicar aqui, ele vai me dar aqui o valor, né? Do ângulo, né? Agora, se a gente for prestar bem atenção aqui, o que acontece? O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus, certo? Aí, né, a gente sabe que o ângulo de 90 graus, né? Ele é composto, né, pelo vértice C, né? E dois ângulos estão no vértice C, correto? Logo, 60 mais 30 é igual a 90. Então, a soma desses dois ângulos aqui é igual a 90 graus. Então, eu tenho aqui um ângulo reto, certo? Da mesma forma, eu consigo também achar, né, vários ângulos também. Por exemplo, esse aqui, ó, esse aqui vai ser um ângulo reto, né? Se eu clicar aqui, por exemplo, deixa eu tirar um zoom aqui, né? Eu tenho que traçar primeiro aqui o segmento aqui, né? Traçar aqui um outro segmento, né? Assim que eu clicar aqui em ângulo, né? Note que eu quero o ângulo C, né? Esse complemento aqui do ângulo, né? Para formar 180 graus. Então, ele está no vértice C. Então, eu tenho que clicar aqui em D, C e E. Pronto, né? Tem aqui o ângulo já desenhado aqui, certo? Nosso ângulo E, ok? Com a letra E, né? E nós temos aqui uma letra grega, essas duas aqui, né? Então, nós temos aqui também, novamente, o ângulo de 90 graus, né? Ou seja, basicamente, né, a soma desses três ângulos aqui, né, vai ser 90 graus. 180 graus. Vamos só para confirmar aqui, né? Só para ter certeza, para mostrar para vocês. Vamos abrir calculador aqui, né? Vamos abrir, né? Então, aqui, 90. Deixa eu estar aqui.
90 mais 30 mais 60 é igual a 180. Ou seja, esse ângulo aqui, certo, é igual a 180 graus. Correto? Bom, a atividade de hoje era só isso mesmo, né? Era como explicar, né, melhor o triângulo retângulo, né, pelo software GeoGebra, né? É bem interessante porque a gente tem um entendimento, né, escrevendo, né, desenhando assim no papel, né, no caderno, a gente tem um entendimento diferente. Quando a gente assimila isso, uma tecnologia, né, como se fosse nesse site aqui, né, a gente assimila isso no software GeoGebra, né, a gente vê que é uma coisa assim muito diferente do que aquilo que a gente está acostumado. Então é bem útil mesmo, sabe? Para quem está querendo entender melhor o assunto, né? Eu recomendo bastante porque vai facilitar bastante o entendimento, né? Bom, mas por esse vídeo é isso, né? E até mais. Muito obrigado.